Presidente, vereadores, demais cidadãos que assistem a nossa sessão ordinária nesta quinta-feira, bom dia. Eu apresentei uma moção nessa casa que eu pensei que era uma moção que passaria com tranquilidade. Talvez com um voto contrário, eu esperava o voto do vereador Valdomiro. Houveram 2 votos contrários, e eu confesso que descobri depois que há outros 2 vereadores que se confessam evangélicos na casa. Eu não sabia disso. Se eu soubesse, até teria procurado para conversar com eles. Quando eu fiz aquela moção, eu esperei bastante tempo. Desde o primeiro dia em que houveram as primeiras manifestações contra a indicação daquele deputado, pastor Marcos Feliciano, para presidir a comissão, desde a primeira manifestação vi que isso vai dar problema. Porque junto com a primeira manifestação vieram algumas frases que ele já tinha dito, uma na revista Veja, outra num culto que ele foi filmado e vai cair nas redes sociais, e um outro numa entrevista de televisão. E nas 3 entrevistas ele expressava posições muito complicadas para presidir depois uma comissão em que ia receber essas comunidades. Quer dizer, uma pessoa que diz que a AIDS é uma peste gay e que tem origem na África, quando ele diz isso, ele automaticamente está criando problemas depois para trabalhar com negros, afrodescendentes e com homossexuais, com gays. Natural. É como se eu dissesse aqui o seguinte: olha, os médicos de Pelotas são todos uns malandros que não gostam de trabalhar, só gostam de ganhar dinheiro. Se eu dissesse isso, e isso fosse parar nas redes sociais, que condições eu teria, por exemplo, de presidir uma comissão de saúde? Nenhuma. Se eu dissesse, por exemplo, olha, os professores de Pelotas reclamam de salário, mas no fundo eles ganham bem, porque as aulas são ruins. Se eu dissesse uma coisa dessas, eu tenho todo o direito de pensar isso. Mas ao expressar isso, e isso ir para o movimento, eu perderia a condição de ser um presidente de uma comissão de educação, por exemplo. Com esses 2 exemplos, eu quero dizer que eu não sou contra evangélico ou pastor presidir comissão de direitos humanos, de jeito nenhum. Aliás, eu disse aquele dia aqui, numa parte, que eu convivi aqui com o pastor Adelar, que ficou meu amigo pessoal, de conviver fora daqui com ele. E um dia, inclusive, quero contar aqui como exemplo, que um membro da comunidade afro de Pelotas disse para ele: o senhor fala mal da minha religião? E ele disse: não, senhor, aqui nunca eu disse qualquer palavra, e nem na imprensa. Lá na minha fé eu tenho direito de pensar sobre a Umbanda que eu penso. Agora, como figura pública, como eleito, eu separo as coisas. Este senhor, Marcos Feliciano, ele não separou. E no dia 12 de março de 2013, pastores evangélicos do Brasil, do centro do país, lançaram uma carta contra ele e endereçaram ao PSC, pedindo: este senhor não, ele vai causar problema para os evangélicos. Hoje o que acontece? Ele está conseguindo aumentar o preconceito que existe contra os evangélicos. Muita gente não conhece o que é. Eu conheço pouco, eu diria. Mas o que é ser evangélico? Qual é a origem das igrejas evangélicas? Quantas evangélicas? Quais são os tipos de igrejas evangélicas? O que acontece? Uma pessoa como essa passa a ideia de que todo evangélico é racista. E eu digo aqui abertamente, para quem quiser ouvir, para quem quiser me processar, este senhor, porque é complicado chamar alguém de racista. O racismo é crime. Este senhor é racista. Ou pelo menos as posições que ele expressou são racistas.
São racistas, direto. E são, se não for isso, então, digamos, é um erro, Ivan. É um erro, a imprensa te mentiu. A imprensa conseguiu te distorcer e tu formou uma posição errada. Tem uma posição dele que está na revista Veja, escrita nas páginas amarelas, está entre aspas. E ele nunca foi à revista Veja dizer, olha, tira isso daí, ou na edição seguinte de uma nota, erramos ao transcrever. Não, ele nunca fez, ele deixou lá. Onde ele tem uma posição em relação às mulheres que é inadmissível. Inadmissível. Ele diz que o fato da mulher trabalhar fora ameaça a família brasileira. Hoje, tu dizer isso, tu perdeu a condição de receber lá, por exemplo, o movimento de mulheres. Maria da Penha, direito das mulheres, agora a questão das domésticas. A questão das domésticas, essa que está sendo votada agora e saudada, começou na Comissão de Direitos Humanos, que era uma comissão que não tinha importância, porque era rotulada de uma comissão dos bandidos de proteger da polícia. Eu, quando estava em Porto Alegre, trabalhando na Assembleia, eu lembro que a Comissão de Direitos Humanos era rotulada. Isso é para atender pobre que apanha e principalmente defender bandido. Porque o policial que sofre, a Comissão de Direitos Humanos não sai em defesa dele. Era só isso que diziam. Essa comissão cresceu de importância. Muito. Ontem, por exemplo, tinha lá pessoas que trabalham na Bahia, lá nessa comissão, e que sofrem com a questão do chumbo, da contaminação por chumbo. Estavam lá. Ontem a agenda da comissão tratava de estrangeiros presos e que sofrem maus tratos. Acontece muito, né? O boliviano pobre que é preso aqui, lá, fazendo tecido lá, e daqui a pouco ele começa... E essa comissão cresceu. Nessas divisões partidárias que se faz lá em qualquer lugar, né? Acabou que o PSC, Partido Social Cristão, né, que tem um bom número de evangélicos, presidiu a comissão. Cai esse ano para o PSC. E escolheram esse deputado. O que os pastores dizem nessa nota contra a indicação de Feliciano é o que eu digo aqui. Eu não entro no mérito se ele tem o direito de pensar, se o movimento... Não, agora, uma pessoa que expressa isso publicamente, bom, ele vai ter um custo isso aí. Ele quer dizer qualquer coisa que ele pensa, não, tá bem, diz, nós estamos numa democracia, né? Desde que não seja crime, desde que não seja... Ou se for, ele vai pagar por isso também, mas ele tem o direito de dizer. Agora, ele querer depois presidir uma comissão, ele perdeu este direito. Perdeu completamente. Ontem, após uma reunião do partido e um anúncio na véspera, né, na terça-feira, de noite, chamados de imprensa e um PSC disse, olha, não vamos retirar o nome dele. E ontem teve a primeira reunião. Ontem já teve ativista preso. Uma outra, volta que é uma frase que eu já disse. Ele disse abertamente, os ativistas são pessoas pagas para me agredir. Todo mundo sabe que no meio dos ativistas existem aqueles que são os agitadores, existem aqueles que vão na onda, existe tudo isso. Agora, uma pessoa que quer presidir uma comissão generaliza nesse ponto, perdeu a condição de tratar com ativistas. Então, é o tipo eu acho até que ele é um deputado despreparado. Ou então, e é uma hipótese, todo mundo sabe que Brasília são 513 deputados estaduais, mas todo mundo sabe que lá tem chance de fazer o que eu estou fazendo aqui, por exemplo, falar 15 minutos e tal, e aparecer para a TV Câmara, são os líderes, presidente de comissão, ponto, ninguém mais. Não tem, aquela coisa lá de 500, lá tu fica mais um lá no meio daquela multidão de deputados. Né? Não tem como tu te destacar lá dentro. Eu estou aventando a hipótese que esse cara, desculpa o termo, esse senhor, esse parlamentar, ele disse o seguinte, olha, agora é minha chance. Agora é minha chance. Azar se o mundo está contra mim. Eu vou tornar o meu nome. Não é possível. O partido dele fez um apelo para ele sair. Os pastores evangélicos fizeram um apelo para ele sair. Imprensa do Brasil inteiro. Movimentos internacionais querem que ele saia. Não sai. E tem uma foto hoje, não sei se vai dar para ver, que é reveladora para mim. Tem um deputado
do PSOL, chamado Jean Willis, que eu já vi várias entrevistas dele, é um rapaz inteligente, um nordestino, né, mas que tem base eleitoral no Rio de Janeiro. Ele é homossexual, participou de um reality show na Globo, Big Brother, ganhou, inclusive, né? E o Jean Willis é o que está travando o debate com ele, é o que está... Ontem, esse pastor, que eu nem quero tratar como pastor, eu acho que isso acaba prejudicando a figura de pastores. Esse deputado, Feliciano, ele debochava. Eu vi num programa de televisão, ontem, tarde da noite, ele debochando do outro, assim, uma postura que nem aqui numa Câmara que não tem a importância que tem tu admite uma coisa dessa. Imagina se eu estivesse falando e tivesse alguém contrário a mim aqui, de braço cruzado, rindo, fazendo careta, fazendo... Uma coisa inadmissível, uma coisa que não tem cabimento. Não tem cabimento isso. Não tem condições. Assim como aquele outro, né, Bolsonaro, né, que faz qualquer coisa para aparecer, qualquer coisa, age como criança, age como se estivesse num bêbado num time de futebol, entendeu? Tem uma foto na Zero Hora de hoje que mostra mais ou menos isso. O Jean Willis falando e ele aqui, ó. Só que na televisão, essa cena aqui, ela era muito mais reveladora. Porque ele ficava atrás do Jean Willis fazendo chacotinha, fazendo caretinha, fazendo... Então esse deputado, ou ele é despreparado e diz qualquer coisa para aparecer, para aproveitar o momento de fama dele, ou então é alguém que diz, bom, custe o que custar, vou aproveitar e dane-se. E sabe o que está fazendo. Tá? Eu queria dizer isso para dizer que eu não estou entrando muito nessa discussão sobre homofobia, não estou entrando. Aquele dia até eu disse, e acho que não fui bem entendido, né, até por vereadores do meu partido, vamos discutir homofobia? Vamos. Então se faz uma audiência pública, se traz gente que estuda isso, gente que vive isso, vamos discutir homofobia. Agora, episódios que podem ou não ser homofóbicos, aí é outra coisa. Aí não é aqui. Vai na delegacia e presta queixa. Até tu pode expressar. Agora, fazer do parlamento um plenário disso, tu atrapalha o parlamento. Tu atrapalha aquilo. E aí as pessoas que não estão diretamente ligadas àquilo, ficam se perguntando, cara, mas esses caras são pagos para fazer isso lá? Não, isso tem um risco também de, por exemplo, quando a coisa toma essa proporção, quem defende, para muita gente, quem defende a saída, há uma leitura de que isso aí é contra os evangélicos. Eu não sou contra, mas não sou mesmo. E por outro lado, quem vota pela permanência, virou racista, virou homofóbico, que também não é verdade. As discussões, quando tomam proporção de interesses contrariados, sai do campo político, entra no campo corporativo, às vezes no campo pessoal. Eu imagino como deve doer para um homossexual que tem uma família pouco esclarecida, quando alguém de nome nacional diz, não, tu tem uma peste africana. Imagina o que é para um jovem, um adolescente que se descobre homossexual. Ou que, bom, não tem mesmo, eu sou homossexual, minha orientação é essa aí. Aí vai um cara, tu tens uma peste gay oriundo da África, e o cara é negro. Se uma pessoa que diz isso, tá bem, ele pode até dizer agora, presidir uma comissão que vai tratar de homossexuais depois, não tem condições. Essa é a minha opinião. Acho que ele foi de uma infelicidade que supera a condição dele de se desculpar agora. Ele vai ter que passar um tempo mostrando que ele errou, dizendo, olha, e um dia, quem sabe, então ele possa ser deputado de novo e presidente da comissão. Hoje, eu acho que não tem condições. Todas as reuniões da comissão, a partir de agora, vai ser essa lambança. Vai ser essa bagunça, vai ser esse frete. Ele não... É isso.